42 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 161 Chocante. Modelos de design raros. Autor: Kati 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 Tradutor: Endless Fantasy Translation Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Sumo nunca tinha visto um projeto de design que fosse mais alto do que a qualidade perfeita antes. No entanto, ao ver as plantas emitindo um brilho misterioso nas mãos das três pessoas, Sumo ficou atordoado. O que? Desde quando plantas de design dessa qualidade se tornaram tão comuns quanto repolhos que três pessoas poderiam ter ao mesmo tempo? Antes que Sumo pudesse continuar falando, a pessoa mais próxima a ele já havia se aproximado. Ele parou na vitrine da pequena loja e olhou para as panquecas lá dentro, com o rosto cheio de emoção. Todo-Poderoso Su, eu tenho um projeto de design de qualidade perfeita. Olha, eu não sei quanto vale, mas você pode me dar uma boa estimativa. Depois de falar, o homem nem se preocupou com o fato de que Sumo poderia simplesmente pegar o projeto e fugir enquanto ele simplesmente o entregava, colocando-o na mesa perto da janela. Sentado à mesa, Sumo suprimiu com força as emoções em seu coração enquanto observava a planta surgir. Ele se forçou a controlar sua expressão e começou a avaliar a planta de design em sua mesa para ver que mistério ela continha. Projeto de explosivos, perfeito, descrição. Este projeto pode ser usado diretamente ou inserido em uma máquina-ferramenta para produção. Quanto melhores os materiais, melhores os explosivos produzidos. O limite de nível mais alto, perfeito. Limitação, abrigo de nível 2 e acima. Preço de revenda, 50 pontos de desastre. Tudo bem. Eu vou pegar este modelo de design perfeito. Sentado dentro da loja, Sumo pegou a lança elétrica de ferro fino ao lado dele e bateu com força na mesa, causando um grande estrondo. O homem lá fora também ficou surpreso, mas embora sua mente quisesse recuar de medo, seu corpo era muito honesto. Ele permaneceu parado perto da janela, os olhos ainda fixos nas panquecas empilhadas em uma pequena montanha. Para este modelo de design, posso lhe dar 3 panquecas, bem como... Espere. Depois de dizer isso, Sumo colocou o projeto na mesa e se virou. Ele saiu das ruínas, abriu o depósito do tigre de terra e tirou a capa preservada. Retornando rapidamente ao reino do comércio secreto, ele se sentou à mesa e pegou 3 grandes panquecas junto com uma carpa Kati de 2,5. Ele a jogou sobre a mesa e a empurrou para frente. F-Dami. Uma carpa. Ele trocou um projeto de design de lixo por 3 panquecas e um peixe. Que roubo! Esse velho Dong é muito sortudo. Este modelo de design foi o que ele encontrou em um baú de tesouro aleatório em um terreno baldio. Por que não tenho esse tipo de sorte? Vendo as 3 grandes somas, bem como a carpa que Sumo havia colocado, Dong também ficou um pouco confuso. No entanto, no segundo seguinte, quando viu Sumo sorrir e acenar com a cabeça, ele instantaneamente agarrou as panquecas e a capa em êxtase enquanto se movia para trás, os olhos vigilantes. Ainda assim, embora as pessoas ao seu redor estivessem com inveja, sob a dissuasão das regras, ninguém se atreveu a arriscar tudo para tentar roubá-lo. 2. Não, uma panqueca como arma. Não venha se você não estiver nas fileiras, primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Logo depois que ele voltou para a pequena loja e garantiu sua segurança, Dong também foi muito esperto e começou um negócio de revenda, conseguindo atrair algumas pessoas próximas para perguntar sobre o preço. Todo-Poderoso Su também tem um projeto de design de qualidade perfeita. A única negociada desta vez era uma garota cujo rosto estava coberto de fuligem. Ela timidamente passou o projeto para dentro, os olhos olhando atentamente para a expressão de Sumo. Sem mudar sua expressão, Sumo abaixou a cabeça e passou a olhar pela planta. Suas propriedades surgiram no momento seguinte. Lançador de foguetes antitanque K2 portátil, perfeito, descrição. O lançador de foguetes antitanque portátil, comumente conhecido como RPG, é uma arma antitanque portátil que dispara principalmente ogivas perfurantes.
O plano de design inclui um projeto de lançador completo e também contém 3 especificações diferentes de foguetes para produção. É um dos itens lendários obrigatórios para viajar ou ficar em casa. Limitação 1. Precisa ser inserido na máquina ferramenta correspondente antes de poder ser usado. Não pode ser adicionado diretamente à função de criação. Limitação 2. Abrigo de nível 13 e acima. Preço de revenda: 80 pontos de desastre. Mísseis de foguete. RPG? Vendo o projeto diante dele, o rosto de Sumo não o mostrava, mas havia um mar tempestuoso em seu coração. Era mesmo o caso de alguém lhe dar um travesseiro quando ele sentia sono. T/N, um ditado que significa que tudo está indo bem. Depois de consertar a máquina ferramenta, ele havia perdido todos os projetos de design de Magoo, mas agora ganhou 2 projetos que poderiam ser inseridos diretamente nela, expandindo amplamente o escopo de criação da máquina ferramenta. Especialmente equipamentos tão convenientes e poderosos quanto o RPG. Foi um item lendário dos primeiros dias. Contanto que ele pudesse produzir algumas dezenas deles, não importa milhares de kobolds, mesmo que houvesse 10.000 deles, Sumo não teria medo de nada. Aceito. Aceito o seu também. No entanto, existem muitas limitações, então o preço não será muito alto. Embora ele realmente quisesse aceitá-lo imediatamente, Sumo decidiu manter o preço baixo e economizar suas reservas para comprar outras coisas mais tarde. Ao ouvir Sumo dizer isso, a garota ainda estava disposta e simplesmente disse: contanto que você aceite, todo-poderoso Su, não importa o preço que você ofereça, eu venderei. Acenando com a cabeça, para este projeto, Sumo comprou perfeitamente com o mesmo preço de 3 panquecas grandes e uma carpa de 3 gatos. Ao ver um preço ainda mais alto do que o projeto anterior, a garota, que pensou que Sumo faria uma barganha muito difícil, sorriu amplamente, os cantos da boca revirados enquanto ela carregava todos esses suprimentos e rapidamente fugiu para sua própria casa. Pequena loja. Tendo coletado consecutivamente 2 projetos de qualidade perfeita, Sumo ficou extremamente satisfeito. Depois de colocá-los no espaço de armazenamento com uma importância incomum, seu olhar se voltou para o garoto silencioso de cabelos dourados e olhos azuis parado na janela. Senhor Sumo, você é o mais poderoso do deserto. Você é o salvador da humanidade e tem o abrigo mais forte da história. Você é uma luz brilhante, brilhando na escuridão do meu coração. Você é. O rosto do garoto loiro estava nervoso. Depois de meio minuto inteiro de elogios jorrando, ele viu as sobrancelhas de Sumo se franzirem e disse apressadamente: eu tenho um projeto de design de qualidade rara, espero poder vendê-lo por um bom preço. Tendo dito isso, o garoto loiro imediatamente entregou seu projeto, olhando abertamente para os suprimentos dentro sem saber o que dizer. Se é raro, é raro. Por que tão misterioso? F-da-me. Cru. Apenas um momento atrás, os pensamentos de Sumo ainda estavam vagando enquanto ele considerava a cena espetacular de dezenas de RPGs atirando no castelo Kobold. No segundo seguinte, ao ouvir a palavra raro, Sumo não pôde reagir inicialmente até que viu o painel de propriedades aparecer. Ele ficou totalmente chocado. Cru. Que noção. Embora o abrigo tivesse se desenvolvido em sua extensão atual, havia apenas o vidro e no duto de ventilação que era um item raro. Mais tarde, itens raros pareciam ter sido extintos, tornando-se ainda mais difíceis de encontrar. Agora, de repente, vendo um projeto de design raro diante de seus olhos, não importa o quão bem Sumo controlasse sua expressão, ele ainda revelou um traço de choque. Ansiosamente, Sumo pegou o projeto do projeto e o avaliou cuidadosamente. Projeto do Mini Destroyer, raro, descrição: o contratorpedeiro é um navio de guerra multifuncional, equipado com uma variedade de armas, como armas de combate antiaéreas, antissubmarinas e navais. Não só pode assumir a função de defesa contra ataques aéreos, mas também pode assumir múltiplas missões, como viagens de média e longa distância e resgates marítimos. Criação:
Depois de usar o projeto de design, os jogadores podem obter uma transmissão de memória e aprofundar automaticamente sua compreensão do processo de criação do Destruidor em seu sono noturno. Ao mesmo tempo, eles terão a oportunidade de aprender conhecimentos básicos de mecânica, navios de guerra e armas. Limitação 1. Se a tecnologia e os materiais forem insuficientes, a embarcação correspondente pode ser feita imitando o projeto do navio de guerra. Se a imitação exceder 50%, uma propriedade de habilidade especial bônus pode ser obtida. Se a imitação exceder 70%, kits de bônus contendo 3, 5 ou 7 peças podem ser obtidos. Se a imitação exceder 90%, pode ser tratada como uma estrutura de navio de guerra. Limitação 2. Abrigo de nível 4 e acima. Limitação 3. Requer 1000 pontos de desastre para usar. Limitação 4. Consome uma contagem de desastre após o uso. Preço de revenda: 500 pontos de desastre. Esses. Um destruidor. Céus, alguém pode fazer algo assim? Olhando para a imagem do contratorpedeiro na planta, Sumo pensou no contratorpedeiro Type 42, também conhecido como o contratorpedeiro Sheffield, por algum motivo. Este tipo de contratorpedeiro tinha poder de fogo poderoso e era o contratorpedeiro representativo de mísseis guiados de tamanho médio. Enquanto tal navio viajasse pelo mar, era imbatível. Conhecimento básico de mecânica, navio de guerra e armas também estão incluídos. Eu tenho que comprar este projeto. Depois de ver esse conhecimento básico, Sumo nem pensou duas vezes e decidiu adotar a estratégia de obter esse projeto custe o que custar. O conhecimento era a coisa mais importante nas etapas intermediárias e posteriores. Aos olhos de Sumo, este projeto de design, mesmo que fosse um destruidor acabado, era muito inferior a este conhecimento básico antes que pudesse ser criado. Enquanto ele pudesse entender esse conhecimento mesmo que vagamente, no deserto, Sumo poderia usar esse conhecimento profundo que superava em muito das pessoas comuns e estender sua liderança à frente dessas pessoas. Tendo decidido por essa ideia, Sumo não observou mais. Ele limpou a garganta e disse lentamente: este projeto precisa de 1000 pontos, um abrigo de nível 4, mais uma atualização e tem muitas limitações. Além disso, este destruidor, na ausência atual de uma linha de montagem, os materiais necessários devem ser uma figura astronômica. Receio que não seja possível completá-lo antes de morrer. No entanto, este não é o maior motivo. Mais importante, não amar agora. Onde posso chegar com isso? Ao apontar a questão mais embaraçosa agora e ver o constrangimento no rosto do garoto de cabelos dourados, os cantos da boca de Sumo se contraíram em um sorriso. Em um comércio, usar informações ruins para um bom uso pode formar esse efeito de alteração de perspectiva. Antes que todos soubessem que haveria uma inundação no futuro, formando um mar, qualquer ideia envolvendo um navio era inútil aos olhos de todos. Isso também foi parte do motivo pelo qual Sumo pacientemente não anunciou a notícia do desastre. Foi tudo para coletar esse roubo de negócio neste momento. Senhor Sumo, sei que este projeto tem muitas limitações, então quero vendê-lo com base no valor de 500 pontos de desastre. O que você acha? Ao ouvir as palavras desse homem, Sumo olhou para ele significativamente. Em comparação com a honestidade dos locais, os estrangeiros pareciam mais astutos. Nesse mercado de vendedores absolutos, ele ainda teve coragem de pechinchar. Oh, por que você quer trocá-lo? Para este projeto, quero trocar uma pequena quantidade de comida, e o restante pode ser trocado por ferramentas e armas com habilidades especiais. Ao ouvir as palavras desse homem, Sumo, que estava sentado na pequena loja, acenou com a cabeça. Ele se virou e caminhou até a pequena entrada na parte de trás para recuperar os suprimentos. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 162 Aquisição de materiais, suprimentos malucos. Contendo a expressão em seu rosto até que ele saiu pela pequena entrada e, depois de se certificar de que as pessoas lá dentro não o ouviriam, Sumo não conseguiu mais manter sua expressão e riu sem escrúpulos.
Ah! Algumas panquecas e alguns machados e picaretas de ferro podem ser trocados por um projeto de design de nível raro. Esta troca pode não ser uma perda para outra parte, mas para Sumo foi definitivamente uma pechincha sangrenta. Meu Deus! Algumas unidades de ferro mais algumas unidades de madeira, 1 ou 2 catis de farinha e 2 peixes podem ser trocados por um projeto de design de nível raro. Isso parece mais refrescante do que abrir baús de tesouro. Droga! Nesse momento, Sumo finalmente sentiu a alegria de ser um capitalista. Era um item inútil aos olhos das pessoas comuns, mas seu potencial poderia ser maximizado para 100% ou até 200% nas mãos de Sumo. Bom Deus, com um modelo de design tão raro, não posso ser muito mesquinho. Eu deveria usar apenas 3 machados de excelente qualidade e 3 picaretas de excelente qualidade para isso. Sumo bateu nas ferramentas empilhadas no canto e as colocou no espaço de armazenamento, e voltou para o reino comercial secreto. As pessoas que já haviam começado uma comoção de repente ficaram em silêncio depois de ver Sumo entrar novamente no espaço. Os olhos de todos estavam ansiosos por quais ferramentas mágicas Sumo apresentaria a seguir. Para este projeto, usarei 6 ferramentas de excelente qualidade, 5 panquecas e 2 peixes para trocar com você. Que tal isso? Ele colocou 6 ferramentas seguidas na mesa, junto com 5 panquecas e 2 peixes. Sumo observou o homem loiro em silêncio, seu tom indiferente. A princípio, parecia que os dois iriam se envolver em alguma disputa, mas, inesperadamente, ao ver os atributos das ferramentas, a expressão do loiro mudou drasticamente. Então ele rapidamente colocou as ferramentas em seu carrinho de mão, antes de acenar freneticamente e cuidadosamente deixar a multidão para trás. Foi só depois que o homem voltou para sua pequena loja que ele se atreveu a pegar todas as ferramentas e examiná-las uma a uma. Depois de examiná-los, o homem não conseguiu mais conter o êxtase em seu rosto e não pôde deixar de rir alto em sua loja. Amigo, do que você está rindo? Que coisas boas você tem? Mostre-nos os atributos e deixe todo mundo dar uma olhada. Sim, segurando um machado em seus braços e sorrindo. As pessoas que não sabem podem pensar que você foi comprado pelo poderoso Su. Ei, seu cachorro, do que você está falando? Você acha que alguém como a poderosa Su precisa pedir ajuda? Vendo mais e mais curiosos reunidos do lado de fora da loja, o loiro não escondeu mais e pegou um machado diretamente para revelar os atributos. Machado de ferro, excelente, descrição. Este machado de ferro é feito pelo artesão iniciante Sumo. Possui materiais sólidos e técnicas de produção profissionais e, portanto, alcançou excelente qualidade. É uma ferramenta afiada para registrar e confrontar inimigos. Habilidade especial. Nitidez +5 há uma certa chance de acionar o efeito bônus especial de economia de energia ao executar o movimento de cortar ou cortar. Economia de energia -50%. Taxa de acionamento, 70%. Ao derrubar árvores com classificação de dureza não superior a 7, é provável que ocorra um acerto crítico. Quebra instantânea, uau. Este machado tem 3 habilidades especiais. Isso não é ridículo? Você só precisa ter mãos para derrubar árvores com este machado, não é? Dê-me um e cortarei 50 unidades de madeira por dia para você. Foi feito à mão pelo poderoso Su. Então é incrível. A assinatura da poderosa Su está nele. Cara, quer revender? Eu vou pegar um machado. Os atributos do machado de ferro não decepcionaram a multidão. Por um tempo, o entusiasmo de todos em pegar o machado tornou-se cada vez maior. No entanto, o loiro apenas balançou a cabeça teimosamente. Ele até pegou todos os seus suprimentos, passou decididamente pela pequena entrada e voltou direto. Isso deixou o público ainda empolgado. Antes de voltarem a si, Sumo, que havia processado as 3 plantas de design, estava sentado na frente da loja novamente e começou a segunda rodada de aquisições. Existem mais projetos de design. Qualquer coisa de boa qualidade ou superior serve. Quando sua voz terminou, algumas pessoas saíram.
Havia um total de 6 pessoas. Depois de coletar todos os desenhos do projeto, Sumo os examinou e balançou a cabeça com pesar. Desde que ele viu projetos de design perfeitos e raros, esses designs de boa e excelente qualidade não tinham mais o mesmo sabor doce e se tornaram comuns aos seus olhos. Entre as 6 plantas de design, 5 eram de boa qualidade e apenas uma era de excelente qualidade. Eles eram: plano de design de bala de 9 milímetros, plano de design de pinça cirúrgica, plano de design de concreto, plano de design de fabricação de papel, plano de design de tênis de corrida, e plano de design de botes salva-vidas. Excelente, a maioria dessas pessoas não estava disposta a vender preciosas plantas de design. A maioria das plantas de design coletadas eram aquelas que ninguém poderia usar no momento. Depois de concordar, Sumo pegou todos os pedidos e comprou todos pelo preço de uma panqueca e um peixe para plantas de boa qualidade, e 2 panquecas e um peixe para plantas de excelente qualidade. Depois de receber essas coisas, ele olhou para as centenas de pessoas que ainda estavam esperando do lado de fora. Depois de limpar a garganta, Sumo gritou novamente: procuro quaisquer aparelhos elétricos ou placas de circuitos valiosos, estejam eles quebrados ou intactos, seja qual for o grau. Entre as coisas a colecionar nesta viagem, o mais importante foram, claro, as plantas de design. Em seguida, todos os tipos de produtos eletrônicos e eletrodomésticos. Esteja danificado ou intacto, desde que possa ser reparado com pontos de sobrevivência, pode promover o desenvolvimento da árvore científica e tecnológica. Eu tenho todo-poderoso Su. Eu tenho uma panela de arroz. Eu tenho um barbeador elétrico. Funciona, mas a bateria acabou. Falando em eletrodomésticos, a multidão desanimada do lado de fora de repente ficou animada e dezenas de pessoas se levantaram com uma variedade de produtos eletrônicos. Em relação a esses produtos eletrônicos confusos, úteis ou inúteis, Sumo aceitou todos eles. Havia coisinhas comuns que não eram muito úteis. Também havia geradores quebrados que surpreenderam Sumo, e até um monitor de computador, que estava intacto. Depois de arranjar recursos que satisfizessem ambas as partes de acordo com o preço, as transações eram concluídas. Após esta rodada de negociação, Sumo começou a comprar materiais básicos para o resto do tempo. A mais importante delas foi a compra de minérios de cobre. Atualmente, uma mina de minério de ferro foi gerada perto do abrigo e sua demanda por ferro foi bastante reduzida. No entanto, uma mina de minério de cobre ainda não foi encontrada. Felizmente, entre as 700 pessoas nesta viagem, várias delas estavam em abrigos perto das minas de cobre. Após fechar os negócios, Sumo investigou os antecedentes desses abrigos e, ao mesmo tempo, também pagou um preço que foi considerado pródigo aos olhos das outras partes. Entre outros recursos básicos, ele havia recebido muito sério e prazeodímio, o que foi um ganho inesperado. Existe algum material à venda? Madeira, minério de ferro, minério de cobre, recursos de terras raras, aço. Apresse-se se houver algo à venda. É a hora final. Quando ouviram pela primeira vez que ele estava coletando recursos comuns, algumas pessoas simplesmente correram de volta para cortar árvores ou minerar minérios. Centenas de pessoas entraram e saíram do reino comercial secreto. Sentado em sua loja, Sumo registrava cada compra de materiais, contava o pagamento correspondente e os distribuía. Entre os materiais básicos, foram adquiridas até o momento 1.850 unidades de cobre, que era o material mais importante. Não haveria escassez de cobre por um longo período. Obteve ainda mais minério de ferro, adquirindo 3.200 unidades. Como recurso mais comum no deserto, 50 unidades de ferro podem ser trocadas por um pedaço de panqueca e 30 unidades de ferro podem ser trocadas por um peixe. Por outro lado, não havia muita madeira para o inverno. Ele conseguiu apenas 200 unidades, mas era melhor que nada. Também havia muito aço, 80 unidades e 50 unidades de chumbo. Os humanos não podiam fazer essas coisas do deserto por enquanto.
Eles só podiam ser obtidos abrindo os baús do tesouro, por isso eram caros. O preço de compra de todos os materiais foi o preço dado por Sumo após referir-se ao preço mais alto atual no Ouro Channel, após o qual ele aumentou esses preços em 30 a 50%. Quando as transações estavam prestes a terminar, olhando para os suprimentos restantes, Sumo ficou surpreso ao descobrir que entre todos os suprimentos, o mais vendido não eram as panquecas, nem o peixe. Pelo contrário, aquelas ferramentas para melhorar a produtividade, todas 200 peças, foram negociadas com a multidão. As picaretas de ferro eram a ferramenta mais vendida, e as vendas de machados de ferro eram praticamente equivalentes. Como esperado, todos ainda têm esperança no futuro. Havia apenas uma pessoa encarregada da barraca, então Sumo estava extremamente ocupada, constantemente controlando as contas e obtendo suprimentos. Felizmente, na última meia hora, todos concluíram suas transações e concluíram a última onda de estoque antes do final. A maioria das pessoas estava ocupada negociando por 4 a 5 horas. Elas já estavam cansadas e paralisadas no reino secreto. Todos não escolheram deixar o reino secreto e retornar ao seu abrigo. Em vez disso, eles se deitaram na estrada principal sem cuidar de sua imagem, olhando para a cena familiar próxima, cada um com diferentes expressões e ações. Algumas pessoas ficaram muito emocionadas e falaram sobre os ideais do mundo apocalíptico com as pessoas ao seu redor. Algumas pessoas simplesmente deitaram em suas lojas e dormiram um pouco. Claro, a maioria das pessoas estava deitada no chão, olhando para os letreiros de neon ao longo da estrada larga e caindo em profunda contemplação. Assim que chegaram os 10 minutos finais, o jogo emitiu um aviso para sair, e essas pessoas relutantemente se levantaram e voltaram ao abrigo pelas pequenas entradas atrás de suas lojas. O saldo final das panquecas: 32 catis, que são 64 pedaços. As restantes carpas: 28. As ferramentas foram todas esgotadas e os restantes materiais podem ser guardados para consumo próprio ou para transação com o abrigo da Zona Oeste. Sem nenhuma ferramenta, Sumo precisava manter contas enquanto armazenava suprimentos de um lado para o outro. Ao mesmo tempo, ele fez ajustes com base nos preços de outros no canal mundial e garantiu que os suprimentos estivessem sem problemas quando despachados. Para fazer a marca Sumo, demorou 5 horas, mas pareceu mais do que 5 dias. Finalmente acabou. Finalmente posso voltar e contar meus ganhos. Tocando sua cabeça, ele viu que o painel do jogo havia começado a contagem regressiva para o minuto final. Depois de trazer os itens restantes e verificar se não havia nada deixado para trás, Sumo se virou e encerrou satisfatoriamente sua viagem ao reino comercial secreto. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 163. Construa uma arma, e estabeleça a árvore de tecnologia de armas de fogo. Após o período de negociação de 6 horas, eram 3 horas da tarde quando Sumo saiu pela porta da luz. A luz dourada atrás dele se quebrou 20 ou 30 segundos depois. A luz gradualmente se transformou em um ponto de luz, caiu no chão e derreteu na neve que caía. Exceto pelo abrigo e pela montanha de materiais empilhados neste momento, a cena pacífica na bacia havia sido restaurada mais uma vez. 3.200 unidades de ferro foram divididas em 2 camadas e cobriram densamente os arredores do abrigo subterrâneo, cobrindo uma área que abrangia 3 ou 4 acres. O mesmo acontecia com os blocos de cobre, que estavam dispostos no chão do lado esquerdo do abrigo subterrâneo. Dado o espaço atual dentro do abrigo subterrâneo, esses materiais não poderiam ser armazenados mesmo que o abrigo dobrasse de tamanho várias vezes. Eles só poderiam ser temporariamente empilhados do lado de fora. É ótimo, na bacia, ninguém mais pode detectar que tenho tantos materiais, então não preciso temer que sejam roubados, mesmo que os guarde do lado de fora. Sumo andou casualmente sobre os blocos de ferro. Com orelha de guarda, ele não temia que as pessoas viessem roubar os recursos perto do abrigo. Mesmo que houvesse alguma tentativa,
O pequeno e pobre espaço de armazenamento dessas pessoas por si só não poderia levar muitos de uma vez, então ele não estava nem um pouco preocupado. Depois de usar o espaço de armazenamento para mover todos os blocos de aço para a garagem, Sumo pegou 5 unidades de blocos de cobre e nervosamente foi para o segundo andar para ligar o gerador. Depois de dias de aventuras, viajando e até arriscando a vida, ele finalmente lucrava com a troca de suprimentos. Seu esforço se transformou em força no último dia. Olhando para a pequena máquina de fabricação de armas térmicas a laser que já havia iniciado seu processo de autoinspeção, Sumo ficou animado. Operar uma máquina de fabricação a laser não era difícil. Depois de adicionar a tecnologia modular mágica, o processo de fabricação foi bastante simplificado. Ele só precisava selecionar a opção de arma, colocar os materiais necessários e passar no processo de inspeção da máquina. Então tudo o que ele precisava fazer era esperar que o produto acabado fosse produzido pelas operações infalíveis da máquina. A tecnologia modular é realmente uma grande coisa. É uma pena não ter adquirido um componente de máquina modular desta vez. Mas mesmo que houvesse, essas pessoas não poderiam vendê-los, a menos que estivessem à beira da morte. Sumo balançou a cabeça e afastou seus pensamentos gananciosos. Vendo que a luz verde havia acendido após o processo de autoinspeção, ele tocou levemente na opção do rifle AM1 e a lista de materiais necessários apareceu. 3 unidades de aço, 2 unidades de ferro, 1 unidade de cobre, 1 unidade de madeira, 2 unidades de água e 10 graus de eletricidade. A máquina de fabricação de laser tinha seu próprio módulo de bateria que precisava ser carregado com uma quantidade maior de energia do que o valor de fabricação antes que pudesse começar a operar. Este era um requisito para evitar a possibilidade de uma falha repentina de energia, causando uma falha de fabricação ou causando danos à própria máquina. Vendo que o processo de carregamento rápido havia começado no canto inferior direito, Sumo não ficou impaciente. Ele sentou-se em silêncio na frente da máquina e esperou. A criação de armas de fogo envolvia algumas especificações aparentemente simples, mas muito complexas. Por exemplo, o rifling é uma parte muito simples, mas muito importante do processo. Rifling refere-se aos sulcos transversais na superfície interna do cano de uma arma. Rifling pode ser considerado a alma do barril. A função do rifle é dar à bala a capacidade de girar para que ela possa manter sua direção estabelecida após ser disparada do cano. Embora existam registros do uso de espingardas desde o século XV, ela não foi popularizada até o século XIX devido à dificuldade do processo de fabricação. Sem o conhecimento e os recursos relevantes, Sumo só podia esperar que a máquina de fabricação a laser fosse capaz o suficiente para não cometer erros. Depois de meia hora, o processo de carregamento foi concluído. Olhando para o botão de fabricação que apareceu na lateral da máquina, Sumo colocou profunda e suavemente todos os materiais no módulo de armazenamento da máquina, que media apenas 1 m³, e pressionou o botão de fabricação com as 2 mãos para iniciar o processo de construção de armas de fogo pela primeira vez. Rangido. Rangido. O som áspero foi acompanhado por uma leve explosão da máquina quando o botão foi pressionado. O terrível som de corte agudo não apenas assustou Sumo, mas até Big Spark e Little Spark no segundo andar arrulharam de medo. A ferramenta de laser acima começou a girar lentamente sob a orientação da máquina. Antes que Sumo pudesse dar uma boa olhada em como a máquina fabricava armas, uma tampa de ferro ergueu-se repentinamente de ambos os lados da máquina. Acionada pelo motor elétrico, a tampa começou a formar lentamente uma esfera, deixando apenas alguns furos para dissipação de calor, e cobrindo completamente toda a máquina. Então, uma explosão deslumbrante de luz irrompeu dos orifícios de dissipação de calor da tampa, iluminando o centro de pesquisa com um brilho incomum. A alta temperatura causada pelo corte a laser começou a vazar pelos orifícios de dissipação de calor. Gradualmente, conforme a temperatura aumentava cada vez mais, Sumo simplesmente convocou a habilidade do vento do clã do leão para começar a dissipar o calor da grande bola de ferro.
Esse ciclo se repetiu por 5 minutos, antes que os raios de luz começassem a diminuir. Sopro. Quando o vapor de água entrou em erupção, a tampa começou a descer lentamente, revelando o conteúdo dentro. Nessa época, no local onde estava o produto acabado, já havia uma arma recém-produzida, que aparentemente brilhava muito e parecia muito agressiva. Examinando as extremidades da arma começando pela ponta da arma, Suma examinou cuidadosamente o corpo da arma. Confrontado com esta colheita importante, Sumo permaneceu calmo. A luz indicadora verde acendeu novamente, indicando que Sumo poderia pegar a arma, pois a temperatura do rifle M1 caiu e atingiu uma temperatura estável. Pegando a arma, Sumo sentiu seu peso. Não é muito pesado. O peso de uma arma vazia é de cerca de 5 kts. Depois de recarregar as balas, deve ficar entre os 6 e 6 kts e meio. Removendo a revista, Sumo olhou para sua capacidade. O tamanho do calibre da bala da revista era de 5,56x 45 mm. Usava um carregador Stanag semelhante ao da Terra, com capacidade padrão de 40 tiros. Sem considerar o nome diferente e o design padrão desta arma, era essencialmente um rifle M4A1 pirata. Acariciando os intrincados padrões no corpo da arma, Sumo não tinha certeza de quão poderosa ela era, então ele só poderia tentar ligar a máquina novamente para criar munição. O rifle M1 usava balas de rifle M193, que era uma bala convencional de calibre 45 mm. Este rifle de pequeno calibre foi capaz de produzir uma força letal que desmentia seu tamanho menor. A bala M193 não possui núcleo de aço. Em vez disso, a bala é preenchida com chumbo macio e o revestimento de cobre do lado de fora da bala é muito fino, fazendo com que toda a bala fique muito macia. Ao atingir o alvo, a ogiva se deforma rapidamente e se estilhaça em fragmentos de bala menores, causando ferimentos adicionais e penetração no ferimento inicial, o que, por sua vez, causaria sangramento grave. No entanto, a árvore tecnológica de armas de fogo não era tão simples quanto apenas fabricar armas de fogo. O maior problema enfrentado por todos os seres humanos no deserto era a preparação de munição. Mesmo que o atual abrigo subterrâneo estivesse cheio de materiais, para criar balas adequadas, uma nova árvore de tecnologia era necessária. Pólvora sem fumaça. A taxa de queima da pólvora era lenta e sua baixa pressão também resultava em uma redução na velocidade com que uma bala era ejetada da câmara. Para alcançar alcance e eficácia suficientes, a física simples significava que a bala exigia uma massa e calibre maiores. Portanto, balas de fuzil de mais de 10 mm ou até 20 mm abundaram durante a Era da Pólvora. Para obter melhores resultados, no final da Era da Pólvora, a pólvora comprimida era carregada para aumentar a pressão da câmara, o que também poderia fornecer uma velocidade próxima da pólvora sem fumaça. A pólvora sem fumaça queimava mais rápido e tinha pressão e temperatura mais altas, o que, por sua vez, resultava em maior velocidade. Também reduziu o calibre e a qualidade da munição necessária, reduziu o ônus logístico e inaugurou inúmeras mudanças de design, além de fazer as balas voarem mais rápido e com trajetórias mais retas. Uma trajetória mais reta reduziria o efeito e a margem de erro ao fotografar a distância. Por exemplo, ao atirar em uma cabeça exposta em combate de guerra de trincheiras, a distância usual necessária para tiros precisos era de cerca de 300 metros. Uma pequena diferença de alguns metros dessa distância ideal provavelmente resultaria em um tiro de alto ou baixo impacto. A trajetória mais reta também reduziria o erro de altura da trajetória causado pela distância, facilitando o acerto do alvo. O método de preparação da pólvora sem fumaça na série de TV Anianzal foi um pouco exagerado, mas há outros lugares para se referir. Colocando o rifle M1 na bancada, Sumo começou a pensar cuidadosamente sobre como fabricar pólvora sem fumaça em lotes. Se o desenvolvimento da árvore de tecnologia de munição não fosse promovido, não importa o quão impressionantes fossem as armas que ele usaria no futuro, seria inútil se ele não tivesse as balas para elas. O processo de produção da nitrocelulose, ou guncotum,
Não é problemático, mas encontrar um algodão adequado é um problema. Depois disso, eu só precisaria embeber o guncoton com etanol e éter e secá-lo para obter a pólvora sem fumaça. Etanol e éter não são difíceis de preparar. O etilênio pode ser extraído do petróleo, e o eteno pode ser usado como matéria-prima para o etanol. O etilênio pode ser hidrolisado para obter etanol, e o etanol pode ser catalisado pela reação catalítica para obter éter. Pegando um pedaço de papel, Sumo relembrou o máximo de conhecimento de química possível, inclusive de séries de TV, e os juntou. Ele completou a ideia capciosa de fazer pólvora sem fumaça. Uma luz piscou e, após uma identificação sistemática, foi confirmado que não havia nenhum problema com essa planta de design e que o conceito por trás dela estava correto. Então, o último obstáculo é o algodão. A qualidade do algodão é muito importante para fazer o algodão certo. Na série de TV A Niang Zhao, Xu Jianyin presidiu a pesquisa e desenvolvimento de ácido sulfúrico no Tianjin Manufacturing Bureau, o que resolveu o problema de depender da importação de ácido sulfúrico na época. Foi Zhang Zidong quem gostou de seus talentos excepcionais, então ele o contratou para a Nyangstel Pharmaceutical Factory para ser responsável pela produção de munição. Uma das principais matérias-primas para a fabricação da pólvora era o algodão. Em sua pesquisa, Xu Jianyin descobriu que havia uma grande diferença entre o algodão doméstico e o algodão estrangeiro. Portanto, a temperatura, umidade, tempo, pressão, concentração de líquido, etc., mudariam durante a produção experimental doméstica. Talvez esse tenha sido o principal motivo do fracasso do Jiangnan Manufacturing Bureau. Para encontrar rapidamente um método de produção adequado para a China, Xu Jianyin moeu a mão à argamassa e estudou a ele mesmo. Demorou apenas meio ano para que finalmente produzissem uma amostra de pólvora sem fumaça. Após o teste, o efeito da amostra foi completamente comparável à pólvora sem fumaça importada. Isso também mostrou que, desde que você tivesse o algodão certo, poderia fazer pólvora sem fumaça de qualidade em um tempo muito curto. Sistema: quantos pontos de sobrevivência são necessários para criar 1 kg de algodão usado para fazer guncoton? Sem pressa para comprá-lo no mercado, Sumo abriu o painel do sistema e clicou na interface de criação. Ele primeiro registrou os requisitos do sistema. O preço não era baixo, mas também não era alto. 65 pontos de sobrevivência podem ser trocados por um cati de algodão usado para fazer guncoton. 300 pontos podem ser trocados por um cati de pólvora manufaturada e 520 pontos podem ser trocados por um cati de pólvora desenvolvida sem fumaça. Uma bala precisava ser preenchida com cerca de 2 gramas de pólvora. Uma cati de pólvora poderia encher 260 balas. Após a conversão, essa taxa de troca por pólvora significava que o custo de uma bala era próximo a 2 pontos de sobrevivência, o que seria uma perda terrível. Não, como definitivamente usarei balas no futuro, devo ter uma linha de montagem adequada para munição. Simplesmente comprarei o algodão e praticarei eu mesmo o processo de produção. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 164 Lançamento aéreo entregue. Desastre iminente. A metralhadora tipo 80 tinha uma cadência de tiro de cerca de 700 tiros por minuto, sem falar na cadência de tiro do fuzil automático M1. Se cada bala custasse 2 pontos, custaria 1.400 pontos de sobrevivência por minuto. Quem poderia arcar com tal despesa? Para construir minha grande torrente de aço, devo garantir que tenho munição suficiente. Caso contrário, tudo não passa de conversa fiada. A pólvora sem fumaça deve ser adquirida. No caminho para fabricar armas e munições, Sumo deu 99 passos nessa estrada, faltando apenas o último passo. Mesmo que não conseguisse passar, ele decidiu que teria que ir forte e, mesmo que não pudesse empurrar, teria que forçar. Aderindo à tradição da geração mais velha de cientistas na China, Sumo tem total confiança em aderir a esse aspecto. Porém, antes disso, airdrop, quando vai chegar? Sumo saiu pela porta da garagem e olhou para o céu sem nuvens e tranquilo.
Nem mesmo a sombra do lançamento aéreo pôde ser vista. A recompensa que Sumo receberia por alcançar o primeiro lugar do mundo o deixou muito curioso, e ele mal podia esperar para ver que tipo de coisas boas o jogo traria. Parecendo ouvir o gemido de Sumo, o painel do jogo apareceu sozinho e um bip soou cordialmente. Registro: o tempo restante antes da chegada do lançamento aéreo é 022.13:2.45. Vai demorar 2 horas para chegar? Olhando para as instruções do jogo e confirmando que o tempo restante estava diminuindo, Sumo se tranquilizou e começou a calcular o custo de compra do algodão. 65 pontos de sobrevivência renderiam a ele 500 gramas de algodão e, por meio de uma série de processos de fabricação, cerca de 350 gramas de pólvora sem fumaça poderiam ser produzidos a partir dessa quantidade. Depois de calcular a quantidade necessária para carregar uma bala, cada bala valia cerca de 0,3 pontos de sobrevivência, apesar de outros custos de mão de obra e material. Dada a cadência de tiro da metralhadora tipo 80, ela acabaria custando 260 pontos de sobrevivência por minuto. Caro? Ainda é muito caro. No futuro, devo ter um suprimento adequado e sustentável de algodão para reduzir minhas perdas. Caso contrário, se isso continuar, não preciso pensar em armas. Cada batalha custará milhares de pontos de sobrevivência. Como não estava na Terra, não conseguiu acumular os materiais necessários. Mesmo que quisesse procurá-los, só poderia explorar as ruínas. Uma coisa que poderia ser facilmente resolvida na Terra tornou-se árdua quando trazida para o deserto. Foi necessário construir uma série de linhas de montagem do zero para superar o problema. No final, tudo se resume mais uma vez a um problema populacional. Quanto mais pessoas houver, mais recursos podem ser coletados. Ao mesmo tempo, pode acelerar o desenvolvimento de abrigos e fornecer maior resistência a desastres. Apesar de descobrir a origem do problema, Sumo não se resignou a olhar para a garagem onde Oreo ainda estava brincando com Big Spark e Little Spark. Ele só poderia abrir o canal comercial e tentar procurar algodão. Assim como a madeira, o algodão também era um material escasso neste período de inverno e era vendido a um preço alto. Sumo não conseguia descobrir que tipo de algodão poderia fazer gunkotum, por enquanto, então ele usou 65 pontos de sobrevivência para criar um cati primeiro, e escolheria de acordo com o algodão que tinha em mãos. Desta vez, o objetivo foi muito mais claro. Ele gastou o preço equivalente a 10 panquecas e 10 pontos desastre em troca de 20 quilos de algodão. Descontado o desperdício, o estoque de algodão dava para produzir cerca de 3.000 cartuchos de balas, o que era suficiente para o abrigo por enquanto, então não havia a necessidade de se preocupar com munição. Vendo que o cronômetro de lançamento aéreo ainda estava se aproximando lentamente, Sumo não perdeu tempo. Ele primeiro caminhou até o poço de petróleo e substituiu a seleção de tolueno por etileno. A produção de ácido nítrico e ácido sulfúrico já era um processo familiar, por isso foi concluído naturalmente sem problemas. Não foi preciso muito esforço e Sumo completou a fabricação do algodão em 1 hora. Depois de retrair e guardar cuidadosamente o algodão úmido no espaço de armazenamento, vendo que ainda havia mais tempo, Sumo simplesmente continuou a preparar o ácido pícrico. Os benefícios de ter produzido ferramentas continuamente nos últimos 2 dias foram evidentes. Ao fazer ácido pícrico, Sumo pode sentir que sua velocidade aumentou significativamente. Especialmente enquanto esperava que a reação ocorresse, ele poderia alocar energia para as preparações subsequentes. Isso foi o suficiente para mostrar que seu nível de produção havia melhorado significativamente. Sumo não pretendia reter todo o salitre, exceto pela quantidade de ácido sulfúrico e ácido nítrico usado para catalisar o gunkotum. Todo o resto foi usado para preparar o ácido pícrico em preparação para a conquista do Castelo Kobold. À medida que Sumo se absorvia no processo de criação, ele não conseguia sentir a passagem do tempo. Antes que ele percebesse, o prompt do sistema para a chegada do airdrop apareceu, e Sumo se levantou e saiu pelo portão da garagem, esperando em silêncio. Assim que o relógio passou,
A recompensa do airdrop para o primeiro do mundo chegou conforme programado. O método de entrega não era por meio de um avião de carga como Sumos imaginava, mas sim um método de entrega expressa mais avançado que já havia sido visto várias vezes. A entrega de luz dourada. A luz brilhante brilhou no céu e, ao passar pelo abrigo subterrâneo, parou e uma caixa de cerca de 1 metro cúbico de tamanho apareceu dentro do campo de visão de Sumo. Parecendo ter verificado a identidade de Sumo, a nuvem de luz dourada tremeu e cuspiu uma nuvem menor, que arrastou a caixa e a carregou para baixo. Quando a nuvem de luz estava a cerca de 5 metros acima do solo, ela parou e desapareceu da mesma forma que a entrada do reino secreto. Transformou-se em um ponto de luz e quebrou. Sem o apoio da nuvem de luz, a caixa caiu no chão diante dos olhos de Sumo. Este método é um pouco como a levitação magnética, mas está em um nível muito mais alto do que a teoria prática apresentada pelos humanos. Observando a nuvem de luz dourada acima de sua cabeça partir, Sumo não esperou e correu rapidamente para a caixa de lançamento aéreo caída. A caixa parecia pequena e não parecia conter itens preciosos. No entanto, depois de ver a tecnologia do cartão mágico, Sumo não demonstrou nenhum desprezo e cuidadosamente pegou a caixa e entrou na garagem. Fechando o portão da garagem e a porta de pedra um após o outro, ele entrou em seu próprio mundinho, antes de iniciar o processo de desempacotamento. A caixa toda rotulada com as estampas no era extremamente atraente e, sob a iluminação das luzes do abrigo, elas refletiam uma variedade de cores luxuosas. Ele gentilmente desabotou a fivela de ferro da caixa. Quando Sumo abriu a caixa, ela explodiu com a mesma luz de um baú de tesouro de prata. 3 itens voaram automaticamente e começaram a pairar diante dos olhos de Sumo. Um cartão preto, um kit vermelho e um item que parecia uma bússola. É a tecnologia do cartão. Afastando a caixa, pegou os 3 objetos em suas mãos e sentou-se no sofá de tecido mácio. Sumo começou a olhar para eles um por um. À primeira vista, o cartão preto chocou Sumo tremendamente. Os atributos do painel do jogo foram exibidos para Sumo examinar. Pequena escavadeira de braço único. Descrição. Uma pequena retroescavadeira diesel, produzida com maquinário pesado, com escavação de extremidade de vala, escavação lateral de vala, escavação em linha reta, escavação curva, escavação angular, escavação de vala ultraprofunda e escavação de talude de vala. Peso total da máquina, 13.500 kg. Capacidade da caçamba, 0,50 a 0,65 m3, potência nominal, kW, 72,72, 200, velocidade de movimento, alta barra baixa, km por hora, 5,53,5, capacidade de escalada, 70% barra 35 graus. Limitação: o cartão está bloqueado no momento. Contagem regressiva para desbloquear, 78 horas. Instruções de uso: use em uma área aberta para convocar o veículo no cartão para o local. Uma vez que chega, não pode ser recolhido. Escolha com cuidado, bom Deus. Como a recompensa para o primeiro do mundo é tão incrível. Olhando para a introdução do cartão em transe, Sumo esfregou os olhos e descobriu que o texto não havia mudado. Não havia restrição de que ele só poderia usá-lo uma vez. Ele ficou chocado. As escavadeiras representavam o nível de mecanização de um país, representavam o progresso da indústria de máquinas e também representavam a redução da necessidade de mão de obra humana. Com sua enorme caçamba, só o aumento de produtividade proporcionado pela escavadeira seria suficiente para substituir dezenas de pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Especialmente ao considerar empreendimentos arquitetônicos, tinha uma vantagem única. Felizmente, por causa de Wang Biao, escolhi transmitir ao vivo naquela época. Caso contrário, eu teria perdido esta recompensa de airdrop. O infortúnio também veio com as bênçãos. E as bênçãos vieram com o infortúnio. Através da recompensa do primeiro do mundo, Sumo decidiu instantaneamente. Ele também transmitiria ao vivo da próxima vez. Ele colocou o cartão da escavadeira no depósito, pegou o kit vermelho e começou a examiná-lo. Kit de pontos,
Recompensa por ficar em primeiro lugar. Bom, vírgula. Descrição. Abra para receber 1000 pontos de desastre diretamente. A introdução de itens comuns não conseguiu esconder o choque causado pelo número de 4 dígitos. Sem qualquer hesitação, Suma escolheu diretamente abrir o kit, e 1000 pontos foram instantaneamente creditados a ele. No momento em que ele estendeu a mão para o item final que parecia uma bússola, a mentalidade de Sumo se acalmou e não mostrou nenhum traço de ansiedade. Com a escavadeira e os pontos de desastre bônus em mãos, pode-se dizer que as recompensas de lançamento aéreo desta vez melhoram muito o nível mecânico do abrigo. Quanto à bússola, fosse ela boa ou ruim, já não era tão importante. Ponteiro, raro, vírgula. Descrição. Pressione o botão acima do ponteiro e pense silenciosamente em algo que deseja encontrar. A localização vaga do objeto ou assunto seria indicada. Limitação 1. A precisão do local indicado aumenta com a profundidade ou grau de vínculo que o objeto ou sujeito tem com o usuário. Laços comuns, relação de sangue, amigos, animais de estimação. Vírgula. Limitação 2. Número de usos. 33. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.